Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Viviane, professora do Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos. Estamos aqui hoje para mais uma aula. Primeiro, vamos nos cuidar. E você, como está em casa? Se cuidando direitinho, fazendo tudo certinho. Em breve, se Deus quiser, estaremos todos juntos novamente. Nós temos falado muito em qualidade de vida. Abordamos aqui a questão da importância da água, a importância de usarmos a água com consciência, porque é um recurso esgotável. Falamos também sobre saneamento básico e hoje eu quero convidar você a refletir um pouquinho sobre desperdício. Estamos acostumados ao consumo em exagero. A comprar, e isso não é saudável, nem para o nosso corpo, nem para o nosso bolso. A cultura do desperdício está nos deixando mais pobres, poluídos, estressados, e além do que isso não é uma qualidade de vida, isso não é saudável para nós. Então, precisamos o quê? Mudar os nossos hábitos. Mudar os nossos hábitos para um consumo consciente e saudável. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desperdício. E quando a gente fala em desperdício, nós lembramos de lixo. Porque com essa cultura de comprar sempre em exagero, acaba desperdiçando muita coisa. Vamos ler esse texto? Briga no lixo. Diariamente, Francisco das Chagas do Nascimento, 39 anos, chega com um carrinho de feira para catar limões e laranjas no lixo. Os restos são fonte de renda para o desempregado. Ele revende as frutas por um saco de 200 limões, cobra R$ 8,00. A fala dele: pego do lixo e vendo porque estou doente do coração e preciso comprar remédio, explica o senhor Francisco, com vergonha de estar ali no meio daquelas 30 pessoas brigando para conseguir frutas boas no meio do lixo. As laranjas e limões são jogados fora diariamente pelos funcionários da empresa, que tem um galpão na central de abastecimento para a venda de frutas e hortaliças. As frutas que o consumidor não compra no dia vão para o container, na rua. São cerca de 2 toneladas de frutas dispensadas todos os dias. Grande parte dos alimentos dispensados vão para o lixo com qualidade, porém rachados ou murchos demais para agradar o consumidor. E é uma verdade, né? Se nós observarmos as frutas, as verduras, as hortaliças que nós encontramos nos mercados, nos sacolões, ninguém quer comprar uma verdura, uma fruta com um rachado, com um cutucado do dedo. Todo mundo quer a hortaliça, a fruta, a verdura perfeita. É isso. Mas aí entra a questão de que nós temos que ter consciência que desperdício é fazer um mau uso daquilo que nós temos. É fazer um mau uso do nosso recurso, do nosso investimento. Vamos analisar aqui, de volta no texto, Briga no Lixo. Será como que o seu Francisco se sente recolhendo esse elemento do lixo? Aqui ele fala, ó, pego do lixo e vendo porque estou doente e preciso comprar, com vergonha de estar ali. E ele se sente envergonhado por essa situação. Mas no lixo há muitas coisas que são jogadas fora que podemos aproveitar. Vamos só observar aqui, do que está falando nesse texto? Fala do lixo? Fala. Mas o principal tema dele seria o quê? O desperdício. Né? E onde que se passa essa história? Onde aconteceu esse desperdício? Aqui nós falamos, ó, na central de abastecimento. Aqui na nossa cidade, em Uberlândia, nós temos o Ceasa. Você já parou para observar alguma vez em torno do Ceasa, lá dentro mesmo, quando chegam as caixas de verduras, as caixas de legumes, como que fica? Dias de feira. Assim que acaba a feira, a gente passa pelas ruas, o que nós podemos observar? Então, há um desperdício muito grande, né, desses alimentos. Qual a sua opinião sobre o reaproveitamento das frutas pelo senhor Francisco?
O que você acha disso? Acha que ele fez certo? Acha que ele fez errado? São frutas que ainda estão boas ou não? Aproximadamente 25 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas com os alimentos que são desperdiçados. Desperdiçamos cerca de 41 mil toneladas de alimentos no Brasil. Grande parte desse desperdício poderia ser evitada se a maioria das pessoas tivessem a manipulação correta disso. Quando o alimento sai do produtor e vem até nós, já há um desperdício. Observe que, às vezes, na hora de colocar na caixa, na hora de apanhar o alimento no pé, né? Joga de qualquer jeito, amassa, põe uma caixa em cima da outra e vai amassando. No caminhão, vem de mau jeito, passa numa estrada, a estrada tem buracos, estraga o alimento. Se nós soubéssemos da riqueza nutricional dos alimentos, nós aproveitaríamos mais, até na nossa casa. Por exemplo, a gente descasca, tira semente e joga tudo fora. Nós, cientes da nutrição de cada um desses alimentos, da casca, da semente, nós poderíamos aproveitá-lo. Você sabia que nós desperdiçamos mais do que nós alimentamos? Existem pesquisas que comprovam que nós desperdiçamos 37 quilos de alimentos por habitante. Olha aqui esse gráfico, vamos ver aqui. Os campeões de desperdício. O Brasil é um dos 10 países que mais desperdiçam alimento em todo o mundo. 10% nos mercados e nas casas. 30% nas centrais de abastecimento. 50% manuseio e transporte e 10% na colheita. Como eu disse, às vezes na hora de colher cai, não tem um treinamento adequado para manusear aquilo. No transporte, 50%, gente, é uma porcentagem muito alta. 30% nas centrais de abastecimento, a hora que o funcionário vai colocar na bancada, a hora que ele chega, a hora que recebe esse alimento, 10% em casa. E uma coisa que nós temos um hábito, e é péssimo isso, nós temos que adquirir novos hábitos, né? Melhor qualidade. Quando nós vamos escolher verduras, frutas, lá na banca, o que a gente faz? A gente pega aquela verdura, a gente apalpa aquela verdura, aperta, às vezes quebra a pontinha, não é? E isso, quem que vai querer comprar aquela verdura que está ali apertada depois? Por exemplo, você aperta uma maçã, e essa maçã depois ela vai ficar o quê? Ela vai apodrecer naquela região. Ninguém vai comprá-la mais, vai para o lixo. É um desperdício. Vamos observar agora essas imagens que eu trouxe aqui. Nessa imagem aqui, qual que é o seu sentimento em relação a essa cesta de lixo? O que nós vemos nela? Nós temos aqui alimentos processados, pão, tem ovos, tem verdura, tem pizza, tem banana. O que você sente quando você vê um lixo desse? Qual o seu sentimento em relação a isso? Aqui, imagino que seja uma situação depois de uma feira, né? Ou perto de um sacolão. Nós temos aqui verduras, frutas jogadas no lixo. O que você pensa em relação a isso? Mais uma vez, aqui uma lixeira doméstica. Frutas rachadas, frutas pela metade. Num país com tantos famintos como é o Brasil, esse desperdício é inadmissível. Nós temos que pensar nesse desperdício não só no alimento em si, mas também no processo desse alimento. Para ele chegar até o consumidor, vai ser um desperdício do trabalho da pessoa que estava na colheita, da pessoa que fez a embalagem, do transporte, da água, da energia, é o desperdício como um todo, né? E é realmente muito importante nós pararmos e começarmos a refletir sobre desperdício. E para não desperdiçarmos o nosso tempo, por falar nisso, eu gostaria de propor a vocês uma atividade. Então, eu trouxe as fichinhas, mas elas bagunçaram todas. Eu gostaria de pedir a você que me ajudasse a organizá-las. Cada uma dessa aqui é uma palavra. Vamos ler? Então, vamos lá. Mir, com, su. Que palavra é essa, gente? Você pode falar, Viviane ficou doida? Não. A palavra bagunçou e você vai me ajudá-la a organizar. Exercício para o cérebro. Se eu mexer aqui de lugar, será que eu consigo formar alguma palavra? Mir, su, com. Não. Pensa aí, o que é isso aqui?
Se eu tirar o su daqui, o que eu tenho? Com. Se eu colocar essa fichinha aqui, consumir, formei a palavra consumir. Viu como é fácil? Vou te dar um tempinho, você vai copiar aí no seu caderno. Copia aí para mim. Xó e depois o li. Copiou? Isso. Agora, na frente, nós vamos escrever a palavra correta. Vamos lá. Xó-li. Forma uma palavra? Não. Mas se eu inverter o xó do outro lado, o que eu formo? Lixo. Muito bem. Então, na frente, você vai escrever a palavra correta. Lixo. Vamos para a próxima? Men, escreva aí. Li, anotou? A, to. Men, li, a, to. Na frente, nós vamos escrever a palavra corretamente. O que vai formar? Ah, será que eu começo no men? Não, eu acho que não. Será que eu começo no to? Também acho que não. Agora ficou mais fácil, já dei metade da palavra. O final dela é mento. E o começo é alimento. Anotou aí corretamente? Alimento. Certo? Vamos então para a próxima. Ah, essa aqui é muito fácil, não dá nem para fazer exercício mental. Mão, li. O que vai formar? Limão. Certo? A última, tá? Fru. Facílima, não é? Formou a palavra? Fruta. Correto? Viu como que não é difícil escrever? Nós podemos escrever corretamente. Basta que nós nos atentemos, prestemos bastante atenção à forma como que cada palavra é escrita. É preciso falar, soletrar, pensar no som das letrinhas, no som que elas fazem junto com outras, formando sílabas, e aí nós vamos escrever. Não é tão difícil assim. Então, para escrevermos corretamente, basta nós sabermos, entendermos como que é a palavra. Ah, e por falar em entender, para escrever, temos que entender. E para falar e entender, seria possível escrever uma palavra sem eu entender o que ela é? O que significa? Do que eu estou falando? Eu penso que não. Vamos ver aqui, nessa frase. Num país com tantos famintos como é o Brasil, esse desperdício é inadmissível. Observem a palavra inadmissível. Olha, o que significa inadmissível? Qual o significado dessa palavra? Para isso, nós temos que procurar no dicionário, certo? Mas, Viviane, como que eu procuro no dicionário? Dicionário, lembra-se que nós estudamos aqui sobre ordem alfabética, que as palavras são escritas na ordem do alfabeto, de A a Z? Então, no dicionário nós vamos encontrar as palavrinhas escritas na ordem alfabética, certo? Mas, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, nós temos em mãos uma ferramenta que nos abrevia o tempo, que vai nos ajudar a não desperdiçar tempo, que é o celular, que é a internet, né? Então, através da internet, nós podemos pegar lá, abrir nosso celular, nosso computador, no Google, que geralmente a gente usa o Google para fazer pesquisa, e lá no Google nós vamos digitar a palavrinha que nós queremos pesquisar. Então, aqui, inadmissível. Digitou? Abre aí seu celular, vamos lá no Google e vamos ler essa palavrinha, inadmissível. E clica OK, tá? E aí o que vai aparecer? Vai aparecer o significado da palavrinha inadmissível. No nosso celular também tem um recurso. Tá vendo esse microfonezinho aqui?
Ah, eu não sei escrever direito. Então eu aperto o microfone e vou falar a palavra. Vou pronunciá-la devagar e bem direitinho. Inadmissível. Quando eu faço isso, a palavrinha vai aparecer escrita aqui. E aí, logo em seguida, nós vamos dar OK e a palavrinha vai aparecer o significado. Certo? Agora que nós já descobrimos que isso acontece, vamos ver o que significa inadmissível. Você vai me falar, Viviane, inadmissível é aquilo que não se admite, que eu não posso admitir. Tá certo, mas é muito vago, não dá para eu compreender direito. Eu quero saber melhor. Vamos olhar lá, quais são os resultados que você teve na sua pesquisa. Inadmissível significa que é inaceitável, insensível, inconcebível, interessante, intolerável, insuportável, incrível ou imperdoável. O que você acha? Pensou? Inadmissível, então, é inaceitável. Muito bem. Tem mais alguma palavrinha? Será que ele é insensível? Não. Inconcebível? Vamos ver? Sim. É inaceitável, inconcebível. Vamos ver. Tem mais significado aqui. Intolerável. Muito bem. Tem mais algum, será? Insuportável. Isso. E o insuportável. Então, nós podemos ver que algo que não admito pode ser inaceitável, inconcebível, intolerável, insuportável. Vamos fazer mais uma para a gente confirmar? Vamos lá. Lá no texto fala que a grande maioria dos alimentos dispensados vão para o lixo com qualidade, porém, pequenos, manchados ou murchos demais para agradar ao consumidor. O que acontece? Palavras dispensados. Vamos ver. O que significa dispensados? Coloca lá no Google, procura no seu dicionário e vamos achar. O que é dispensados? Dispensado significa que está obrigado, demitido, despedido, isento, livre ou forçado? Qual a opção que você marcaria? Demitido. Se a pessoa foi dispensada do serviço, ele foi demitido. Ou despedido. Se eu estou dispensada da reunião, eu estou isenta da reunião. Eu estou livre. Não preciso ir. Então, dispensado. Vamos voltar ao texto. Bom, então, como vemos, pessoal, essa questão do desperdício é muito sério. É algo que nós precisamos nos conscientizar. Porque quem paga a conta desse desperdício? Certamente somos nós. Não é verdade? Através dos nossos impostos, através das contribuições. Nós pagamos a conta disso, nos preços. Então, nós temos que adquirir hábitos saudáveis. Isso faz parte da nossa qualidade de vida. Qualidade de vida não é só o alimentar com qualidade, não é só fazer atividades físicas. Não, nós também pensamos em qualidade financeira, no nosso bem-estar, na compra que nós vamos realizar. Nós estamos comprando porque isso que eu estou adquirindo é realmente necessário? Isso é realmente algo que eu precise? Para que eu vou usar? Como que eu vou usar? Muitas das vezes nós fazemos compras sem pensar. Como eu disse antes, às vezes as propagandas, a mídia coloca comerciais que nos influenciam a fazer compras, tanto para alimento como para vestuário, para coisas que nós vamos obter para nossas casas. E às vezes nós nem podemos, nem devíamos fazer aquela compra, efetuar aquelas compras. E aí, o que a gente tem que parar e pensar? Ser consciente. Porque depois vai gerar o quê? Desperdício, lixo. Você já viu que em alguns lugares a gente passa nas ruas e vê até utensílios domésticos, móveis jogados fora? Pois então, isso está certo? É a poluição, poluindo o ambiente, poluindo as ruas, poluindo e desperdiçando. Pessoal,
Já que nós estamos falando de desperdício, de exercitar nossa mente, eu gostaria agora de propor uma atividade para vocês, né? Para praticar tudo o que foi trabalhado aqui hoje, eu quero incentivar a vocês a não sair de casa sem fazer uma lista. Quando nós saímos de casa para fazer compras e não temos lista, geralmente nos acontece duas coisas. Ou esquecemos alguma coisa para trás, ou compramos aquilo que não precisávamos. E às vezes até acontece tudo junto, né? Vai lá, sai para comprar uma coisa, compra outra e aquilo que precisava realmente ficou para trás. Então faça uma lista. Essa lista você pode colocá-la em ordem de itens, de acordo com as seções do supermercado, por produto, e pode colocá-la em ordem alfabética. Que tal? Colocar em ordem alfabética você já vai treinando, certo? Então faça essa listinha, saia com ela em mãos, que você vai otimizar, vai diminuir o tempo que você vai ficar no mercado. Hoje, na nossa aula, nós não perdemos tempo, foi muito produtivo. Nós lemos um texto informativo. Desse texto, nós retiramos algumas palavrinhas. Dessas palavrinhas, nós vimos as sílabas, desmanchamos, reorganizamos e trabalhamos a separação silábica. Também vimos o quanto é importante o consumo consciente, certo? Então, como nós trabalhamos aqui as sílabas, os pedacinhos, eu gostaria de pedir a você que observasse a palavra lixo. Lixo começa com a letra L. L, li. O que mais que nós podemos formar com li? Pense numa palavra que nós podemos formar através do li. Lá no texto tinha limão. O que mais que nós podemos formar com a palavrinha, com o pedacinho li, com a sílaba li? Liso. Lima. O que mais? Faça uma relação aí de palavras que você consegue se lembrar que começam com a sílaba li. Feito isso, agora nós vamos fazer a mesma coisa com xó. E com xó? O que nós podemos escrever com xó? Não precisamos ser palavras no início, pode ser no meio, pode ser no fim, basta ter o xó. Então vamos pensar aqui. Cai, xó, te. Tem xó? Tem o xó, certo? Mais uma, vamos lá. Xó, te. Quem gosta de ir no forró, quem gosta de dançar shot? Então temos aqui, xote. Mais uma aqui, baixou. Baixou. Olha o xó aqui no final, certo? Muito bem, pessoal. Assim nós podemos fazer com as outras palavras também. Bom, então nessa aula de hoje nós vimos sobre desperdício. O desperdício não só das frutas, verduras, dos alimentos, mas também o desperdício do nosso tempo, dos nossos recursos, desperdício da água, desperdício de energia elétrica, toda forma de desperdício, certo? Lembre que nós já falamos em uma aula aqui sobre o desperdício de água. É muito importante isso, hein, pessoal? Gostaria de dar uma dica para vocês. Por falar em desperdício de alimentos, quando nós usamos a casca, as sementes, como eu disse aqui anteriormente, vocês já pesquisaram algumas receitas que podemos utilizar cascas ou sementes dos alimentos? Por exemplo, o abacaxi. O abacaxi, as pessoas cascam o abacaxi e jogam fora. Você já experimentou fazer o suco com a casca? Higieniza bem higienizadinho, lava direitinho, faz todo o procedimento e ao invés de você lançar fora a casca, você aproveita. Fica uma delícia. Pode fazer o docinho com a casca do abacaxi. Tem várias sugestões. Se você quiser alguma, pode me procurar no particular. Ou pode pesquisar. Sabe aonde?
O SESI tem um programa que se chama Cozinha Brasil e eles lançaram várias receitas de aproveitamento de alimentos. Então, pessoal, fica a dica de hoje, aproveite melhor os alimentos, aproveite melhor o seu tempo, os seus recursos e não desperdice nada, ok? Nós vamos ficando por aqui, nossa aula está chegando ao fim, eu quero desejar a vocês uma excelente semana, que Deus esteja à frente de todas as coisas, não desanime dos seus sonhos, nós estamos passando por uma temporada difícil, por problemas, por circunstâncias atípicas, mas nós vamos vencer.